Com este título, o desbloqueio, eu quero tratar aqui o desbloqueio do nosso potencial e, consequentemente, o desbloqueio do nosso sucesso, certo? Antes, quem não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho e deixe o vosso like se gostarem do vídeo. Então, gente, nós somos dotados, na realidade, de um grande quântico de potencial, um quântico de energia, de vitalidade, que tem como destino natural se veicular ao mundo externo nos objetos adequados. Por exemplo, o mundo da fome quer a comida, o mundo da sede quer a água ou o bom vinho, a necessidade do abraço quer o abraço. A força do trabalho quer o trabalho realizado. O ímpeto da vitória quer a vitória. Então nós somos, na realidade, uma unidade vivente com um grande potencial que precisa de uma passagem livre para, a partir de uma exigência interna, finalizar-se no mundo externo com êxito, com resultado. Não poderia ou não deveria ter bloqueio, porque havendo o bloqueio ou desvio do próprio potencial, nós teremos perdas, dificuldades e sofrimentos. Então observe uma coisa, existem N fatores na nossa formação, na nossa educação, no nosso mundo vivencial atual, que podem bloquear ou desviar esse potencial que ele está destinado ao crescimento, ao sucesso e a uma grande edificação. Existem muitos fatores que podem realmente bloquear. Mas aqui eu quero tratar por uns minutos de um fator específico e, se ele for resolvido, nós podemos resolver grande parte da nossa vida. Não é um fator fácil, mas que deve ser, de um certo modo, enfrentado e, se possível, sempre resolvido. Eu falo aqui de ser monopolizado por um problema. O problema que nós vivemos, seja um problema conjugal, um problema familiar, um problema de saúde orgânica, problema social, ou ir mal no negócio, ou crise com um sócio, qualquer tipo de problema que nos empenha de um modo emocional, de um modo sentimental, de um modo mental, ele, na verdade, ele tem uma logística de monopolizar a atenção da pessoa. Monopoliza a mente, monopoliza os pensamentos e monopoliza o mundo emocional. Portanto, o que acontece com isso? Acontece que, sem a pessoa se dar conta, muitas vezes, até pensando que ela continua sendo livre, ela está unilateralizada a um ponto de convergência onde é o problema. Que o problema seja sutil e, portanto, oculto, que ele seja agressivo, manifesto, não faz muita diferença. Havendo o problema que empenha, que envolve, ele faz esse monopólio e unilateraliza a pessoa aquele fato, certo? Então, é muito comum pessoas trabalharem quase que a vida inteira sem resolver problemas específicos que geram estagnação, agressão e perdas. Porque nós temos os problemas chamados problemas de crescimento. São os desafios a serem enfrentados, são contratações, são negócio, são as nuances normais do mundo do crescimento. Esses problemas não monopolizo, a não ser que eu seja um procrastinador eterno e que não os resolva, certo? Então nós temos problemas de ordem estagnante e regressivo ou patológico, e temos problemas que são desafios do crescimento. Então, quando nós temos esse problema que nos empenha, que nos confisca por dentro, que faz esse monopólio, ele gera 4 resultados interessantes e negativos sobre bloqueio ou desvio de potencial. O primeiro bloqueio que nós sofremos é que, em base a um trânsito que não é livre entre o meu mundo, o mundo do meu ímpeto, do meu instinto, da minha vontade e objeto adequado, não havendo esse trânsito livre, sendo, na verdade, vinculado num problema que me monopoliza, a primeira coisa que bloqueia é a inteligência. A inteligência é um potencial refinadíssimo que exige passagens livres. Não pode haver monopólio, deve haver diversidade. Deve haver elasticidade, deve haver câmbio contínuo. Se nós estivermos presos num problema por um mês, por um dia, por um ano, por 10, este problema, neste monopólio que ele faz, consciente ou inconsciente, ele está bloqueando em grande parte a nossa inteligência. Nos tornamos limitados, emburrecidos por causa disso. Portanto, nós perdemos o grande serviço da inteligência, ou grande parte da inteligência, porque ela se consome
se confina em cima de um problema que fica girando, ruminando, certo? O segundo fator que bloqueia, que impede um crescimento adequado e uma realização adequada em base a esse problema que monopoliza é a perda da criatividade. A criatividade é um processo natural de todas as pessoas sadias, em maior ou menor grau, essa criatividade, que ela exige passagem livres novamente, ela exige alegria, ela exige satisfação. A criatividade exige um estado de bem-estar. Se diz que a criatividade está para o bem-estar, assim como a água está para o peixe, certo? Então, se não tiver bem-estar, liberdade, diversidade, a criatividade se bloqueia. Então, esse estado de monopólio, seja em cima de qualquer tipo de problema, ele acaba bloqueando ou limitando extremamente a criatividade. E esses são fatos reais. O terceiro ponto que se dá a limitação é no sentido da motivação e da vontade. Quando nós estamos centrados num problema que nos angustia, que nos deprime, ou que nos agride, geralmente baixa em grande quantidade a cota da motivação e da vontade. É possível haver, na verdade, estagnações, depressões, tristezas. Então, o problema não resolvido, ele acaba atacando esses 3 pontos que eu falei e mais um quarto ponto que ainda vou citar. O monopólio em cima de um problema, ele reduz o raio de percepção ao mínimo. Porque nós ficamos confinados, consumidos em cima de um problema. E todo o mundo perceptivo, inclusive todo o conhecimento de muitas coisas, os nossos estereótipos válidos, as nossas memórias, as nossas coisas funcionais, elas ficam basicamente escanteadas e nós ficamos reduzidos num raio X de percepção. E nós enxergamos, na verdade, só através do filtro do problema que nós estamos vivendo, da angústia que nós temos, do temor que nós temos e tantas variáveis negativas que nós estamos vivendo, certo? Então observe uma coisa aqui, desbloquear o nosso potencial e, consequentemente, desbloquear o sucesso significa, antes de tudo, resolver os problemas patológicos ou regressivos ou estagnantes. Não se pode pretender um potencial livre, um potencial disponível, se nós não tivermos a coragem de enfrentar e resolver os problemas que eu falei, estagnantes, patológicos e regressivos, certo? Porque ficam em aberto os problemas do crescimento, que jamais vão terminar. E esses são o desafio, é a mola mestre, é o jogo da vida para crescer. Portanto, prática simples. Se você quiser ter o teu potencial disponível, sem bloqueio e sem desvio, tu te empenhe em primeira linha em resolver aquilo que é conflitos patológicos que podem estar te monopolizando. E o conflito, gente, e o problema, tem mais um agravante que deve ser comentado, que às vezes ele é consciente, o conflito, mas às vezes ele não é consciente. Existe uma preocupação sutil, muito profunda, ou nem sequer percebida, mas ele faz igualmente estrago. Ou então existe um outro fato, que muitos dos nossos problemas, que nos criam perdas e criam tantos bloqueios, nós não os consideramos, até os conhecemos. Tomemos um conflito com o filho, um conflito com a esposa, com o marido, um conflitozinho com o pai ou com a mãe, com um amigo, com fator social ou com outros conflitos. Nós sabemos do conflito, nós o sentimos, mas nós não consideramos. Não conseguimos estabelecer ou avaliar a relação que ele tem entre o conflito em si, o monopólio que ele faz e os resultados que ele gera, certo? Então, regra básica para um potencial disponível, regra básica para não ter desvio de potencial, porque quando eu tenho um conflito, um problema, eu tiro o potencial da minha empresa, do meu trabalho, da minha criatividade, da minha inteligência para colocá-lo num conflito. Então, regra básica é resolver esses conflitos, esses problemas monopolizantes e patológicos. Valeu, gente! Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço para você.